Olá, esse é o Alesp Connect, eu sou Jeremias Gomes e hoje a nossa conversa é sobre mediação. Você já tem, ou já teve, ou está com algum processo, seja na justiça ou administrativo? A gente sabe que é possível fazer uma mediação, mas neste tempo de pandemia, que a gente não pode sair, como é que faz? Pois é, a gente vai conversar com a Melissa Gava, ela é fundadora da e CEO da MOL Mediação Online. Muito obrigado por nos atender, Melissa. Olá, Jeremias, obrigada a você pelo convite. É um prazer estar falando aqui com a Lesp. Prazer é nosso. Melissa, queria primeiro definir o que é a mediação, se a gente pode fazer ela só quando a gente entra num processo na justiça ou administrativamente também, enfim. A mediação pode ser feita em qualquer etapa do processo, como você bem colocou, ou antes, né, de se ter um processo judicial instaurado, ou mesmo com o processo instaurado, em qualquer etapa do processo é possível sim uma composição amigável, né? A mediação, ela tem o objetivo dela é que as partes entrem em um acordo Uhum. para finalizar aquele conflito. Quando o conflito ele já está ajuizado, tem um passo a mais no processo que precisa homologar aquele acordo e encerrar o processo na justiça. Muito bem. Mas dá para Você ser sabe feito em que qualquer etapa. quando a gente fala em mediação, eu sempre me vem à cabeça uma frase, né? Numa guerra não tem vencedores. Mas se você que nos acompanha está numa guerra judicial, né, você teve que entrar com um processo, seja com uma empresa, enfim, a mediação, dizem, é sempre um bom caminho. Aliás, Melissa, eu me lembro de um colega que dizia assim, olha, no Brasil os advogados nem sempre são formados para a mediação. Eles muitas vezes são mais formados para o conflito do que a mediação. Mas a mediação é boa para as partes? Com certeza, a mediação, ela busca uma solução ganha-ganha entre as partes, né? A mediação, ela dá o poder para que a própria parte, a própria pessoa chegue a uma solução. É diferente de uma Uhum. sentença. A sentença, ela é imposta pelas partes. A mediação, ela é construída entre as partes. Até um número muito importante, um indicador de sucesso Uhum. a efetividade daquele acordo, o cumprimento do acordo. Quando é um acordo feito numa mediação, a taxa de cumprimento do acordo ela é muito maior, porque a pessoa que fez aquele acordo, ela sabe as reais necessidades que ela pode fazer aquele acordo. Ela faz o acordo, ela assina o que ela realmente consegue cumprir. Né? Então, é um acordo levando em conta as necessidades, os desejos das partes. E o que Uhum. você colocou é muito interessante, né, sobre os advogados aqui no Brasil. No Brasil, realmente, a gente tem uma cultura do litígio. E não é à toa que somos o país que mais litiga no mundo, né? A gente tem o maior número de processos per capita do mundo. E isso sim, isso é um pouco pela falta da cultura da autocomposição, da cultura Entendi. dos métodos alternativos, né? Que também além da mediação, é a conciliação e é a negociação. Em outros países onde a gente vê esse número não tão alto, estudando a fundo, a gente vê que realmente uma grande parte dos processos, dos conflitos, eles são resolvidos através desses métodos alternativos. Entendi. Agora eu queria entender também porque a gente tem muito tipo digamos, de justiça, né? Você tem a justiça Uhum. trabalhista, você vai ter problemas de família, tudo dá para fazer conciliação, seja num divórcio, ou seja porque eu bati um carro, ou seja uma ação trabalhista, também dá para fazer? Então, a mediação, hoje no Brasil, a gente só não consegue fazer mediação naquilo que é direito patrimonial indisponível. Né? Mas tudo que Uhum. é direito patrimonial disponível ou indisponível, mas que pode ser transacionado, cabe à mediação. Então, tudo aquilo que o legislador ele já deu legitimidade para as partes pactuarem, é possível. Ah, que legal. E eu então queria entender a questão da mediação online, né? Porque eu queria saber se ela já existia antes da epidemia, né? E também da pandemia, aliás, e se hoje se ela avançou, enfim. E a diferença, né, da presencial e da online. Uhum. Então, a MOL, a mediação online, ela já existe desde 2015, na verdade, assim, o primeiro a gente já lançou uma primeira versão da plataforma em 2014. A mediação online e esses métodos alternativos online, que é chamado ODR, que é Online Dispute Resolution, ou resolução de conflitos online, ela já existe há algum tempo no mundo. No Brasil, 2015 acho que é um ano bom para a gente falar, assim,
E também, eles, já na lei de mediação, que foi sancionada em 2015, e no novo Código de Processo Civil também de 2015, já fala-se da mediação online. Então, com a pandemia agora, o que a gente viu que aconteceu foi um movimento da mediação online que acontece no setor privado desde 2015 passar também para o judiciário. Porque o Uhum. judiciário também, ele vem fomentando há bastante tempo, pelo menos há 10 anos, né? Esse ano a gente celebra 10 anos da Resolução 125 do CNJ, que foram as políticas públicas dos métodos alternativos de resolução de conflito. Porém, tudo fisicamente. O que a gente viu acontecer na pandemia foram que os tribunais realmente, assim, eles tiveram um grande problema, porque as mediações, as conciliações foram paralisadas à medida que o CNJ e também as medidas de isolamento social aconteceram, essas mediações ficaram paralisadas. Mas você sabe, uma dúvida que eu tenho é assim, a MOL é uma empresa ou a MOL é uma sigla, mediação online? A MOL é uma empresa que se Ah, chama Mediação Online. Aí o tá, apelido correto. carinhoso dela e a plataforma a gente chama MOL. MOL é realmente a sigla de mediação online. Entendi. Porque eu estava lendo que vocês têm já parcerias com tribunais de vários estados do Brasil, e depois eu queria saber do estado de São Paulo, aqui que Uhum. interessa para gente, mas eu queria saber também assim, vocês têm concorrentes? Se um tribunal fecha com você, tem outras pessoas que o tribunal podia falar, não, não vou fazer com esse, vou fazer com aquele. Como é que funciona, né? Porque Uhum. eu queria saber essa questão da plataforma, né? Que é uma coisa que acho que é meio leigo para até para advogados também entenderem. Claro, né? Bastante novo, né? Realmente, assim. O que a gente tem com os estados, a gente é cadastrado no Tribunal de Justiça de São Paulo e no Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro como Câmara Privada. Então, é um Certo. programa dos tribunais, tanto do Rio quanto de São Paulo, de os juízes eles podem transferir, eles podem eleger uma câmara para tratar de um caso específico. Mas isso, assim, é Ah, um programa que ele vem sendo adotado muito, muito timidamente. certo. Quando veio a pandemia, e no dia 19 de abril, o CNJ publicou uma resolução colocando os tribunais em regime de plantão extraordinário e decretando o trabalho remoto dos tribunais, a gente colocou a plataforma à disposição dos tribunais de justiça brasileira. A gente fez uma campanha que chama A Ah, Justiça Não Vai Parar, onde a gente disponibilizou a plataforma. E aí, nessa campanha, muitos tribunais aderiram. E certo. estão usando a gente, não no formato que a gente faz com esses tribunais que é no modelo Câmara. Aqui é Uhum. unicamente a tecnologia. Então, a gente está fornecendo a tecnologia para eles, a pro bono, título gratuito. Então, Hum. não teve problema de licitação ou outras coisas, porque a gente não está a título pro bono. Então, a gente fornece a tecnologia para o processo deles. Então, ali são os mediadores dos tribunais, a carta convite que sai, né, a identidade visual, a comunicação do tribunal é em nome do tribunal, não é em nome da MOL. Os termos e minutas que assinam são os termos que o tribunal coloca. Então, a gente criou realmente uma estrutura virtual para o tribunal, para que eles continuassem operando. O Mas CNJ o que. colocou à disposição também dos tribunais plataformas de videoconferência. Então, eles também começaram, alguns tribunais com a videoconferência que o CNJ disponibilizou, outro com WhatsApp. Não é que ficou Uhum. 100% parado, né? Eles ficaram fazendo algo em videoconferência. Só que a plataforma MOL, que aí você também pediu um pouquinho para explicar, ela tem um kit de ferramentas para o fluxo completo de uma mediação ou de uma conciliação. Então, desde o Uhum. início desse caso, como que a gente convida ou intima as partes, faz o agendamento, cria o link da videoconferência, depois confecciona a minuta do acordo e envia para a assinatura digital das partes. Então, tudo isso é um fluxo reunido na plataforma MOL e tudo automatizado. Então, a gente automatiza, além do trabalho dos mediadores e conciliadores, o trabalho da secretaria das varas, o trabalho do cartório da vara. E Super depois também a gente interessante. tem todo um dashboard ali para estatísticas, para resultados, acompanhamento de performance. Então, a gente é muito Uhum. orientado também em números, em resultados. Então, o que a gente Certo. propõe realmente é uma transformação, uma nova Agora, forma de resolver conflitos.
Só para ficar claro, então, existem várias câmaras e o tribunal pode se servir de qualquer uma delas. E você, no caso, é uma dessas câmaras, embora vocês tenham uma plataforma e uma experiência já sobre isso. É isso? Então, é isso. Esse modelo ele já acontece com alguns tribunais. O que a gente fez na campanha é diferente, porque na Câmara é um serviço de mediação. Então, na Câmara são os Uhum. mediadores das câmaras, é todo o Certo. serviço operacional de uma Câmara. Aqui, nessa campanha que a gente fez, é diferente, porque a gente coloca só tecnologia para a operação do tribunal. Então, para o uso dos servidores, uso dos mediadores, conciliadores e gestores. Então, Isso são vocês dois estão fazendo modelos. só em São Paulo ou no Brasil todo, essa questão de Não, disponibilizar a tecnologia? isso a gente está fazendo no Tribunal do Amazonas, no Tribunal do Espírito Santo, no Tribunal de Minas Gerais, Mato Grosso, e esses. E estamos conversando com vários outros. Ainda está em fase de adesão alguns outros tribunais, muitos Ah, outros tribunais. entendi. Eu queria detalhar daqui a pouquinho, que acho que ainda vai dar tempo, do passo a passo, que acho que é bem interessante, mas então, Uhum. só para finalizar esse capítulo, assim, por exemplo, no estado de São Paulo, hoje, existe uma conciliação online ou não existe? Não existe. Não existe. Hum, Eles estão fazendo por videoconferência, usando aplicativos de videoconferência. Mas tá. ainda não existe, não. Tem Ah, tá. alguns projetos em curso, mas nada operacionalizando ainda. Ah, entendi. Então vamos, eu queria um passo a passo, porque assim, essa tecnologia é muito legal, porque assim, até psicologia, não é, Melissa? O conselho de psicologia, por exemplo, se você fosse uma psicóloga, a gente poderia estar aqui agora claro que não publicamente, né, numa consulta. No caso na nossa conversa aqui hoje, uma conciliação, seja judicial ou no âmbito administrativo, como é Uhum. que, dá um passo a passo, eu sou uma parte, no dia vai ter tipo uma audiência e vai ter online, como a gente está aqui agora, vai ter um conciliador, as partes vão poder conversar. Uhum. Então, como vamos fazer bem do início, né? Uhum, Você vai submeter o caso ao tribunal. O tribunal ele vai triar aquele caso, ele vai falar que se aquele caso ele é suscetível de mediação. Sendo uhum, suscetível de mediação, o caso passa na triagem. E aí, eu estou contando o fluxo da plataforma, tá? O fluxo que a gente certo. faz na mão. Dali, você vai receber uma carta convite por Hum, e-mail, SMS, WhatsApp. Pode-se escolher também qual canal. Então você recebe essa uhum, carta convite, vem o horário ali da sua mediação, da sua audiência, se o tribunal já definiu um horário, ou você pode escolher um horário. E aí, da mesma forma que você escolhe um horário quando você faz um passaporte, que você entra ali no site. Então você vai uhum, escolher esse horário. Esse horário depois vai ser proposto a outra parte, né? São duas partes numa mediação. Esse horário é uhum, proposto e depois ele é proposto para o mediador que já está cadastrado na plataforma daquele tribunal. Deu certo. match nessas agendas, cria-se um link de uma videoconferência, como nessa que a gente entrou aqui, né? Como o mundo Uhum, inteiro está entrando. Entra-se naquela videoconferência, você pode vir acompanhado do seu advogado, que também vai ter recebido o link, defensor público, Ministério Público, outras partes. Então, todos os interessados naquele caso são convidados e recebem esse link. Entra-se aqui no certo. link, faz essa conversa apoiada pelo mediador. Vamos imaginar que houve um acordo aqui. O mediador ele já está na plataforma, ele vai na aba ali acordos, ele vai escolher a minuta do acordo que já foi imputada na plataforma no momento de configuração da conta daquele tribunal, abre a minuta. Grande parte da minuta já vem preenchida, ele edita o campo editável, o campo que ele pode especificar aquele acordo, e depois ele pega os e-mails das partes e envia para a assinatura digital das partes. Naquele mesmo canal que você recebeu o convite para mediação, você vai receber agora o termo para assinatura. Clica mais um botão para assinar, depois você recebe um código token por e-mail, SMS, WhatsApp também, insere esse código e formaliza o acordo. Então essa assinatura também ela não precisa do certificado digital, ela é uma assinatura eletrônica, o código é esse token que ele é enviado por e-mail, SMS ou WhatsApp. Então desde o Uhum, início, veja, né, você submeteu o caso de maneira online, preenchendo um formulário no site do tribunal.
recebeu um Uhum. convite online, escolheu o melhor horário para você conciliar, entrou na videoconferência online e assinou o acordo também online. É esse fluxo que a gente fala que ele é 100% online. Não teve necessidade de presença física e nem de papel. Interessante. Agora, você está falando e eu estou imaginando aqui uma conciliação, né? E a tecnologia mudou tudo, né? Então eu fico pensando, quando um processo físico, vamos supor que nós dois estamos litigando, né? E eu bati no seu carro e você quer 3.000 e eu falo, não, eu vou dar 1.000. As partes conseguem se comunicar antes, seja, sei lá, por WhatsApp, para tentar essa negociação e não deixar para o dia? Porque a gente sabe que para o dia a gente fica meio tenso, né? Aí tem o advogado, tem todo mundo fala, eu não sei será que ela vai aceitar os 1.500 ou os 2.000? Consegue comunicar antes e a justiça permite isso ou não? É tudo no dia? Não, assim, eu acho assim, muitas vezes, a realidade é que muitas vezes os advogados eles têm um contato um do outro. E sim, Ah, sim. faz esse primeiro approach. O que eu acho que é bastante sadio é fazer uma primeira conversa, abrir uma primeira conversa em sede de mediação ou conciliação, apoiada pelo Uhum. profissional que está ali, e depois seguir, se aquela audiência não foi suficiente, e também não tem-se depois uma outra agenda para uma segunda, é seguir a conversa por ali, é terminar a conversa por mensagem, por chat, que também tem na plataforma, que é mediação assíncrone, mas eu recomendo abrir a conversa apoiada na audiência, e não o contrário, né? E não conversar antes e depois fechar na audiência. Mas essa é uma recomendação minha. De toda Entendi. forma, na plataforma é possível. Tem tanto a comunicação que pode ser feita anteriormente ou posteriormente, quanto em sede de audiência. Ah, tá. Mas aí não tem aquela questão jurídica também, que assim, se você fez uma proposta, como é que é a questão da novação, né? Você fez a proposta, você não pode voltar atrás, não tem essa questão. Aí eu estou Não, entrando no não, não. campo jurídico. Não, em mediação e conciliação, não. É um procedimento bastante informal. Né? Uma vez assim, Uhum. formalizado o acordo, precisa seguir aquele acordo, mas assim, em fase pré-acordo, não tem nenhum problema, não. Não tem nenhuma restrição dessa espécie. Entendi. E essas reuniões são gravadas, e se elas são gravadas, elas podem servir judicialmente como prova, alguma coisa, ou não? Então, as reuniões elas são gravadas. Tem alguns tribunais que, quando eles criaram o provimento que regulamenta a mediação, eles exigiram gravação. Na plataforma da MOL, a gente tem a possibilidade sim de gravação. E todas as sessões são gravadas, mas elas ficam disponíveis para os administradores e os superadministradores das contas, ou seja, os gestores do tribunal. Não fica disponível para os mediadores, conciliadores e partes. E aí, se uma parte precisa, solicita a mediação, isso fica a critério do tribunal disponibilizar ou não. A gente não entra nessa parte. A gente só tem a ferramenta lá, a tecnologia, para deixar gravado. E aí, o uso disso, a disponibilização, fica a critério de cada tribunal. Ah, entendi. Bom, a gente está conversando com a Melissa Gava, ela é cofundadora e CEO da MOL, Mediação Online. É um tema muito interessante, porque eu não sei, eu sei que a gente tem muito processo no Brasil, e a gente abriu o programa, não é, Melissa, falando da questão como Sim. nós somos um país litigioso, assim, embora a gente saiba que nos Estados Unidos, por exemplo, tem muito processo. Outra informação que a gente sabe também que a maioria desses processos, embora tenha milhões de processos, a maioria é do próprio poder público, mas uma das questões que, principalmente pessoa física, quando está litigando com uma empresa ou com outra pessoa, a gente quer celeridade. E a mediação, Sim. geralmente, você abriu o programa falando que geralmente o cumprimento dela é melhor, porque lógico, né? Quando você recebe uma sentença, tem questões, às vezes, que a pessoa, até a gente sabe de caso, birra, né? A gente sabe que antigamente casos de briga de gato entre vizinhos foram parar no Supremo Tribunal Federal. Então não era mais uma Sim. questão de dinheiro, né? Ah, você me É sentenciou, então psicológico, né? vai Emocional. dos seus direitos. É verdade, é verdade. E a mediação é boa. A gente abriu o programa falando, olha, numa guerra
geralmente as duas partes vão se desgastar. E se você puder fazer uma mediação, é sempre interessante. E nesse tempo de pandemia, a mediação online é uma novidade. Eu imagino que esse sistema que vocês têm, Melissa, é extremamente complexo porque a justiça ela é complexa. Cada passo de um lado tem que ter o passo de outro. Tudo é juridicamente, se tiver a gente toda hora a gente vê aí, teve um erro no processual, então tem que voltar, né? O que o sistema de vocês, você já falou, mas o que eles, qual é o diferencial dele nessa sistemática para dar qualidade, agilidade, segurança? Uhum. Então, tem diversos pontos aqui. A gente tem uma metodologia que a gente leva muito em consideração a usabilidade, né? A gente é muito centrado na usabilidade do usuário cidadão. Então, a gente colhe bastante feedback deles, todas as etapas do processo que eles vão passando, a gente colhe pesquisa de satisfação. A gente dá voz para esses usuários. E aí a gente vai constantemente melhorando a plataforma. A gente tem os indicadores, a gente cuida muito bem dos números, né? Aí é o que a gente chama do data driven, a gente é drivado por números. Então esses números eles dão insights de melhoria para os tribunais. Uhum. Toda a forma também de comunicar, de fazer um convite, de lembrar as partes daquela audiência, tudo isso é pensado. Em cada pequena etapa dessa, ela é bastante elaborada. Então, tem Uhum. lembrete que vai para as partes 24 horas antes de fazer uma sessão de mediação, 1 hora antes de realizar a sessão. Tem um chatbot ali, tem um tira-dúvidas, que as partes conseguem interagir também, eliminar as dúvidas de como que eu acesso um navegador, como que eu crio um e-mail, né? Pelo menos assim, que tem uma grande campanha também de educação tecnológica para a população. E o que a gente tem visto na plataforma, assim, são resultados muito bons. A média de comparecimento das audiências de mediação e conciliação dos tribunais no presencial é de 50%, pegando uma média nacional. Com um mês de Uhum. operação aqui nos tribunais, a gente já está operando com 80%. Ou seja, todo Uhum. mundo que a gente convida e aceita comparecem. Porque são uma série de. É na construção do produto mesmo que a gente vai pensando em cada etapa dessa para trazer o resultado mais efetivo possível. Então, 80% da taxa de adesão, as pessoas comparecem ao invés de 50%, Uhum. estamos com uma taxa de acordo de 70% também. O que é muito bom, que a gente está tirando muito ceticismo que os tribunais tinham sobre o uso da ferramenta online. Falando, poxa, mas a população não vai aderir, a população não vai gostar. O que a gente está mostrando é o contrário, é que não, a população adere e a população gosta de usar. As pessoas não querem Uhum. mais precisar fazer uma viagem para fazer uma audiência, atravessar uma cidade, perder um dia de trabalho, perder um compromisso familiar. Né? Eu acho que o brasileiro, a gente é o 4º país no mundo em uso de tecnologia, em aplicativos. A gente já está acostumado a conversar, a pagar, a comprar, namorar, tudo online. Por que não fazer acordos? Não é Você sabe que verdade? E você está tem gente que falando? prefere. Tem gente Eu que claro. prefere fazer o acordo online, na tela. Eles falam, poxa, a Uhum. tela eu acho melhor, assim, se fosse presencialmente, eu não iria encontrar aquela pessoa fazer o acordo aqui, no conforto da minha casa, eu economizando dinheiro também, né, porque eu estou em casa, e tendo a tela como proteção, eu prefiro. Tem muita gente que prefere. Então, a gente está Uhum. mostrando índices muito efetivos. O que você está falando aqui, eu estou pensando aqui, né? Porque litígio é litígio, né? Agora, de fato, às vezes você vê a pessoa que você está litigando pessoalmente, nunca é muito fácil, né? Sei lá, quem já bateu o carro, por exemplo, sabe que na hora de fazer a pô, já encontrei esse cara naquele dia, vou ter que encontrar de novo, né? Às vezes, você estava falando, eu estava pensando, por exemplo, eu tenho um amigo que ele saiu para trabalhar, cameraman, olha só, do nosso grupo aqui de jornalistas, mas não tá mais comigo. Foi para o Amazonas e lá ele namorou, acho que um dia ou dois, e fez um filho, voltou para São Paulo, e aí? Aí a audiência dele, como é que aconteceu? Ele parece que tem essa questão da parte mais frágil, que era a mulher, Uhum. vai para o Amazonas, né? Então, olha só, é uma reunião que, imagina, só o gasto que a pessoa teria que fazer isso, né? Bom, a Sim. gente já tem 3 minutos e eu queria só para finalizar duas questões que você então firmasse.
Uma é da dificuldade, realmente, esse ponto que você levantou, das pessoas, essa dificuldade da gente, você vê, pessoas que, jornalistas, advogados, a gente já tem dificuldade com a tecnologia, Uhum. enquadramento e tudo mais, né? Conexão. Imagino que muitas pessoas têm. Então, para você frisar, como é que vocês têm feito isso, embora você já falou, e depois eu vou te fazer mais uma perguntinha sobre essa questão dos dados, mas primeiro essa questão da Tá. dificuldade. As pessoas têm facilidade? Ou Então, vocês o produto ajudam? ele é extremamente simples. A gente ajuda bastante, mas ele é extremamente simples, assim, a gente fala isso assim, para chegar num acordo são 5 cliques. Então, é um produto muito construído com a mentalidade da usabilidade, de facilitar a Certo. usabilidade. Quando a pessoa não tem internet, ou tem um aparelho que não tem câmera, microfone, a gente faz por chat ou a gente faz também por telefone. Então também tem a possibilidade de fazer o acordo, no caso, no último grau, a pessoa não tem internet, não conseguiu um Wi-Fi, a plataforma liga para as partes, vai todo mundo no telefone. Então também tem essa possibilidade, são multicanais, videoconferência, chat, telefone. E o acordo também, acordo da pessoa, se ela não tem internet, se ela não tem e-mail, ela pode assinar no SMS. Uhum. Então, assim, então é um produto, é uma empresa, é uma mentalidade, é uma forma de prestar serviço muito Uhum. voltada para a usabilidade e facilidade do usuário. Entendi. Você sabe que eu fiz uma reportagem uma vez com advogados que, inclusive, eles ganharam um prêmio fora do Brasil. Eles falaram que nos Estados Unidos, por exemplo, essa questão, se bem que os Estados Unidos tem muitos estados, né, enfim, cada um tem os seus critérios, mas de essa agilidade de fazer a mediação, eles ficaram assim bastante impressionados, né? Porque a mediação lá sentou, tenta mediar, tenta conciliar e vamos embora, né? Porque senão o judiciário Sim. fica afogado. E a última questão, a gente tem 2 minutos, você está falando da importância dos dados também, e isso achei muito interessante, porque a gente vê, por exemplo, que a inteligência artificial está sendo cada vez mais usada. Tem gente que fala, olha, hoje você coloca lá os dados e já sai, às vezes, uma petição, o computador coloca. Vocês pretendem aprimorar isso e futuramente utilizar? E qual é o benefício da própria justiça ter mais dados, os benefícios para as partes, para os advogados e para a própria justiça? Assim, dado é sempre muito importante porque a gente consegue tomar decisões estratégicas. Então, todas as decisões em criação de políticas públicas e uma série de coisas, assim, quando ela é pautada em números, é muito mais fácil. E no Brasil a gente sempre sofreu muito, a justiça brasileira sempre sofreu muito pela falta de padronização, ainda sofre pela falta de padronização dos dados e cultura mesmo de dados. Aqui você trouxe um ponto importante para falar dos Estados Unidos, né? Os Estados Unidos, a gente tem mais processo que eles, por mais que lá eles tenham milhões de processos, dizem que nos Estados Unidos somente 5% de toda a demanda ela é judicializada, ou seja, 95% ela é resolvida de maneira preventiva. E lá os advogados, eles têm essa cultura, eles têm a cultura da mediação, eles têm a cultura que eles chamam lá do settlement, né, que é fazer o acordo. Eles não... E dessa forma, eles conseguem também aferir os honorários de maneira muito mais rápida. Aqui no Brasil ainda tem a mentalidade que não, que eles precisam perpetuar, que precisam fazer a manutenção daquele processo. Então, é uma mudança de mindset. E com certeza isso também é pautado em dados. Uhum. Eles Muito interessante. conseguem, eles conseguem perceber, assim, eles conseguem fazer uma análise de mercado, eles conseguem cobrar de uma forma diferente. Lá os advogados eles têm uma tabela de honorários para mediação, para o settlement. Quanto mais rápido também eles conseguem trazer uma solução para o cliente, além de receber os honorários mais rápidos, tem um preço diferenciado, que é algo que aqui no Brasil ainda não tem. Os advogados não estão ainda não têm esse mindset, essa cultura de ter uma precificação diferente para o uso dos métodos alternativos, né, para a mediação extrajudicial, ou a negociação, ou mesmo a arbitragem. E tudo isso é permeado por dados. É Entendi. bastante importante. Eu conversei com a Melissa Gava, cofundadora e CEO da MOL Mediação Online. Muito obrigado pela sua entrevista aqui com a gente. Obrigada, Jeremias, um prazer. É isso daí. Hoje a gente falou sobre mediação e a mediação online, que está sendo agora muito importante durante essa pandemia. E olha só, enquanto a Melissa falava, eu pesquisei aqui, ó, números de 2018 do CNJ, né, Conselho Nacional de Justiça, 80 milhões de processos que tramitavam no judiciário, né? Então
dá quase um processo para cada 2 pessoas no Brasil, né? Então, é isso. A gente fica por aqui agradecendo muito a sua participação, continue mandando as suas sugestões. Até o próximo programa.